Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, na semana passada, nós estivemos estudando o prefácio, a introdução desta carta. Na ocasião, nós pudemos, no versículo 1 e 2 desta carta, aprender algumas coisas importantes. Os versos dizem que o autor desta carta foi, de fato, o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo para aqueles que ele chama de eleitos, que na verdade são forasteiros da dispersão. Nós entendemos, irmãos, que Pedro, ele está escrevendo, não é, para os judeus cristãos que foram dispersos pelas várias regiões, em especial ali a região da Ásia, mas não somente para os judeus cristãos, também para aqueles pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, esses da região de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É quando ele inicialmente vai mostrar que aqueles irmãos são eleitos, segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ele mostra que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, esteve envolvido nesta eleição, e ele vos saúda como eleitos, que na verdade eles são. Por que isso era importante? Porque quando esta carta foi escrita, e nós cremos que ela foi escrita depois que Paulo escreveu as suas cartas na prisão, nós cremos que Pedro escreveu esta carta quando ele estava em Roma. Nós cremos que ele escreveu esta carta, não é, ali entre o período 60 e 68. Depois de Paulo escrever as cartas da prisão, Éfeso e Colossos, essas duas em especial que ele usa muito, bem como a morte do imperador Nero. Sabemos que Pedro morreu, segundo a tradição, não é, em Roma, foi martirizado, e que por isso, nesse período, é que nós identificamos a construção desta carta.
ele teve um amanuense chamado Silvano, também chamado de Silas, um secretário, que proporcionou, certamente inspirado por Deus, não sabemos como, um texto muito rico na sua língua grega, cujo grande objetivo era trazer esperança para aqueles irmãos daquelas diversas cidades que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e também por causa da sua crença, por causa da sua fé. Então, a meio aos sofrimentos, às dores, às lutas, esta carta é escrita para trazer esperança para que aqueles irmãos pudessem, então, enfrentar todas aquelas situações difíceis. É quando chegamos no nosso texto, dos versos 3 ao 12. Aqui nós veremos o apóstolo dando continuidade àquilo que ele estava falando. Ele estava falando a respeito da eleição. E agora ele vai mostrar como esta eleição se faz presente na vida desses crentes. Porque uma vez que eles foram eleitos, no passado, eles agora desfrutam de uma salvação, que na verdade trata-se de uma grande dádiva, de um grande, dom de Deus. Por isso, o tema de hoje vai ser esse: salvação, uma dádiva de Deus. E dividiremos em 3 porções o texto. Veremos primeiramente o apóstolo Pedro rendendo graças a Deus por tamanha salvação. Em um segundo momento veremos a alegria dos crentes nesta salvação, a despeito das circunstâncias, e veremos por fim a grandeza desta salvação, que já havia sido prometida há muito tempo atrás, cujos profetas, tanto estudaram, indagaram e investigaram para saber mais sobre ela. Então vamos lá. A primeira lição que nós podemos tirar são aqui as ações de graças que são dadas pelo apóstolo Pedro. O texto ele vai começar com uma doxologia. Uma doxologia é um hino de louvor a Deus. Um hino de louvor. E aqui nós vamos ver ele iniciando o texto, dizendo assim: olha, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Literalmente, o texto diz, abençoando Deus. A ideia é de que aqueles que estão ouvindo possam adorar a Deus, diante de tudo aquilo que ele vai passar a falar. Por isso, nessa doxologia, ele vai distinguir de maneira muito precisa a adoração que costumeiramente era feita ao Deus de Israel, para a adoração que é agora feita ao mesmo Deus, mas na pessoa do seu Filho. Por quê? Ele vai dizer, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele identifica, Deus como sendo Pai de Jesus Cristo. Nós precisamos saber que aqui, queridos irmãos, ele não está tratando o Pai como o Pai, que de alguma forma criou o seu filho ou fez com que esse filho existisse. Nós sabemos, à luz do texto bíblico, que o Deus, o Pai e o Filho, eles são um. Jesus Cristo, ele só não quando ele estava na cruz do Calvário, que ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Todas as outras vezes ele se dirige a Deus como seu Pai. E é interessante porque Jesus Cristo já havia afirmado que eles compartilham da mesma natureza, quando eles disseram, eu e o Pai somos um. Aquele que viu ao Pai, aquele que me viu, viu ao Pai. Eles são possuidores, então, queridos irmãos, de uma mesma natureza divina. Então, nós podemos ver aqui que o apóstolo está tratando da primeira pessoa da Trindade, apontando para aquilo que o Filho fez. E então ele diz, bendito o Deus, o Pai,
do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ele faz algo grandioso, porque o judeu, ele estava acostumado a bendizer Deus, mas ele bendizia a Deus como o Deus soberano, o Deus da criação, o Deus que tinha uma aliança com o seu povo. Mas aqui ele está distinguindo os judeus dos cristãos, dizendo que aqueles a quem eles estão bendizendo é Deus e Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo um estudioso, aqui nós temos uma confissão concentrada de tudo que a Bíblia revela a respeito do nosso Salvador. Por exemplo, o título de Senhor o identifica como soberano, Jesus como Filho encarnado, Cristo como Messias. Então aqui, Pedro ele começa bendizendo o Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo. É o Deus que os cristãos serviam. Os cristãos reconheciam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, como Filho do Deus vivo, encarnado, que havia morrido e ressuscitado. É quando ele continua dizendo, olha, que este bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser adorado, que na sua muita misericórdia nos regenerou. Eu quero que você observe aqui, irmãos, que se a fonte, digamos assim, dessa salvação vem de Deus, porque ele está bendizendo a Deus, o motivo pelo qual esses crentes foram eleitos, segundo o texto bíblico, e aqui no caso regenerados, nós iremos entender um pouco melhor isso, é segundo a misericórdia deste Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos lembra no capítulo 2, quando ele diz, olha, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que ele nos amou, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, nós vemos que o Pai, ele realmente deve receber todo louvor, toda honra e toda adoração, porque ele foi misericordioso para com aqueles que ele escolheu na eternidade. Tanto aqui como Paulo, Pedro e Paulo, ele usa, queridos irmãos, expressões que ampliam esta misericórdia. Aqui ele fala a respeito, não é, de uma muita misericórdia, de uma grande misericórdia. Paulo fala a respeito de uma rica misericórdia. O que ele quer nos ensinar, queridos irmãos, é que a misericórdia de Deus, por causa do seu grande amor, é que nós fomos regenerados. Às vezes as pessoas confundem misericórdia com graça, mas a misericórdia diz respeito à condição miserável em que nós nos encontrávamos, como indivíduos, como raça. Então, quando Deus usa de misericórdia para conosco, ele muda a nossa condição. A graça está relacionado à culpa que gerou esta condição. Então, quando nós falamos de graça, aqui um aspecto teológico apenas, nós estamos falando de uma mudança, queridos irmãos, de posição, enquanto misericórdia, mudança de condição. Mas enfim, Deus foi misericordioso para conosco, e Pedro está lembrando aqueles irmãos, adorem esse Deus, louvem a Ele,
porque Ele foi misericordioso para conosco. Ele foi misericordioso. E eu preciso lembrar a vocês, porque em Romanos capítulo 9 diz que Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus em alcançá-lo com misericórdia. Por isso, Ele vai dizer e vai usar esta expressão que, por causa da sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Indicando aqui, queridos irmãos, uma total passividade da nossa parte, e Deus completamente ativo, fazendo com que nós tenhamos um novo nascimento. Jeremias fez uma pergunta retórica no seu livro, no capítulo 13, quando ele diz: o etíope pode mudar a sua pele ou as manchas, o leopardo as suas manchas. O etíope era um homem negro, e ele estava fazendo a referência a este homem negro, dizendo assim: pode um negro chegar assim da noite para o dia e dizer: agora eu quero ser branco? Ou quem sabe um leopardo que é todo malhado chegar e dizer assim: hoje eu quero ser listrado como uma zebra? O profeta está fazendo esta pergunta retórica porque todos responderiam sonoramente: não, não é possível. E por que ele está fazendo esta pergunta? Porque depois ele vai apontar para a natureza do homem, dizendo: também não pode o homem, pela sua própria vontade, sendo acostumado a fazer o mal, querer fazer o bem. Ou seja, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados. Por isso, se Deus não regenerar este homem, se Deus não nos unir a Cristo, se Deus não proporcionar um novo nascimento a este homem, se Deus não tiver misericórdia deste homem, este homem está perdido. Então Pedro lembra aqueles irmãos: que grandioso motivo para vocês louvarem e render graças ao Senhor, porque a misericórdia dele é grandiosa, ao ponto dele regenerar vocês. Certa vez Jesus teve um encontro com um homem importante da lei, Nicodemos. E Nicodemos fez exatamente esta pergunta: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo disse: você precisa nascer de novo. E Nicodemos, grande conhecedor da lei, mas de maneira muito inocente, ingênua, não sei, ele diz: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus Cristo fala então de um nascimento no Espírito. Ele estava ensinando para Nicodemos que o Espírito de Deus, que sopra onde quer e age como quer, ele tem liberdade para entrar na vida daqueles a quem ele quer transformar e tornar esses homens uma nova criatura. Sabe o que é interessante? É que nesse texto de João, capítulo 3, versos do 1 ao 15, Jesus Cristo vai contar para Nicodemos uma história que aconteceu no Antigo Testamento, quando Deus foi castigar o povo e enviou inúmeras serpentes venenosas. E muita gente estava morrendo, o povo de Deus, porque saía para trabalhar, saía de casa, e as serpentes mordiam, e crianças, homens, mulheres estavam morrendo. Então o povo clamou a Deus, e Deus disse: olha, você vai construir uma serpente de bronze, e todos aqueles que forem picados por esta serpente, eles vão ter que vir, e eles vão ter que olhar para aquela serpente, e eles serão curados. Isso era uma analogia a Cristo, que seria levantado num madeiro, onde todos aqueles que também foram envenenados pelo pecado, precisariam olhar para a cruz do Calvário, crendo que através de Cristo e do seu sacrifício,
eles seriam salvos. Jesus Cristo ensinou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E que Cristo, na verdade, era quem garantiria esta tamanha e gloriosa salvação e perdão dos pecados. Por isso, queridos irmãos, nós vemos então ele bendizendo a Deus. Esse Deus é misericordioso, que ele nos regenerou. E ele nos regenerou para quê? Ele nos regenerou, segundo o texto bíblico, para uma viva esperança. Mas o que seria esta viva esperança? O pastor John Piper, ele vai dizer que o que isso significa? O que significa esta viva esperança? O oposto de uma esperança viva seria uma esperança morta. Isso chama a atenção para uma frase semelhante em Tiago 2, a saber, a fé é morta. Fé sem obras está morta. Diz Tiago, isto é, a fé estéril, infrutífera, improdutiva. Assim a fé viva é, por analogia, uma esperança viva. Seria uma esperança fértil, produtiva e produtiva. A esperança viva é uma esperança que tem poder e produz mudança na vida. É isto que significa em viver em Hebreus, quando diz lá que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, olha, vocês foram regenerados para desfrutar de uma esperança viva. Esta esperança viva, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que aponta para um futuro tão somente. É algo que pode ser desfrutado hoje em sua vida. Você foi regenerado para desfrutar hoje de uma esperança viva, para desfrutar hoje de algo muito especial em seu coração, algo que nenhum outro homem pode experimentar, só aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Esta esperança é uma esperança cheia, queridos irmãos, de frutos, é uma esperança fértil, é uma esperança, queridos irmãos, grandiosa, que Deus proporciona para os seus filhos. Mas então, pastor, como é que nós nos apropriamos de tal coisa? O texto bíblico diz que é mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ah, irmãos, que coisa gloriosa! Como é que nós cristãos podemos nos apropriar desta esperança viva? É nascendo de novo. Mas o poder para a apropriação foi demonstrada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, e mesmo que morra, todo aquele que vive e crer em mim nunca morrerá. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa fé. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo assegura, queridos irmãos, através da sua obra redentora, que nós podemos desfrutar de uma esperança viva, de uma salvação grandiosa e gloriosa. O pastor Mark Lloyd Jones, no seu sermão sobre este capítulo, ele diz algo interessante sobre a ressurreição de Jesus, quando ele diz: pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, esse é o centro, que é a base, que é a coisa que torna tudo possível, e da mesma forma traz tudo para nós. Aqui então está o princípio controlador. A parte da ressurreição não pode haver cristianismo. A ressurreição de Cristo é vital
é absolutamente essencial. Se não fosse pela ressurreição de Cristo, o apóstolo nunca poderia ter escrito sobre a esperança viva. Mas ele escreve a respeito de uma esperança viva, porque Cristo está vivo e ele pode habitar no coração de todo aquele que nele crer e arrepender-se dos seus pecados. Pedro está dizendo: rendam graças a Deus, que é Pai do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que foi misericordioso em nos regenerar. E Ele nos regenerou para que a gente desfrute de uma esperança viva. E esta esperança viva é pautada e assegurada porque Cristo também está vivo. Então ele dá detalhes a mais, quando ele diz no versículo de número 4, que mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível. Ai, irmãos, esse conceito de herança era muito conhecido pelo povo no Antigo Testamento. E na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento no hebraico e no aramaico para a língua grega, a expressão que é usada aqui para herança é a mesma expressão usada quando Deus disse que daria por herança ao seu povo uma terra que manava leite e mel, as porções da Canaã. O povo estava ciente do que era tomar posse de uma herança. Mas o mesmo povo de Israel, que tinha um conceito muito claro sobre o que era uma herança, do que era se apossar dela, era o mesmo povo de Israel que por causa dos seus pecados havia perdido tudo aquilo que Deus havia confiado para eles no passado. Mas agora, esta herança que está assegurada por Cristo, e por isso louvemos ao Deus Pai, é uma herança segundo o autor bíblico, uma herança que Pedro não descreve de maneira positiva, entenda, em termos positivos ele não consegue descrever, mas ele descreve em termos negativos, mostrando o valor para nós. Vamos tentar entender um pouco melhor. Ele diz que esta herança, ela é incorruptível. A herança que está assegurada pelo Pai, através da obra do Filho, é uma herança, queridos, que ele chama de incorruptível. Em algumas traduções, nós temos uma herança que não perece. Em outras palavras, refere-se, queridos irmãos, a algo que não é passivo de morte, é algo que não está sujeito à destruição. E o povo de Israel já havia desfrutado de uma herança que eles tomaram posse, mas que por conta dos seus pecados, aquilo foi destruído. Mas agora Pedro lembra aos seus leitores: o que está reservado para vocês na pessoa de Cristo é algo, queridos irmãos crentes, que há de se revelar no futuro, que é um tesouro glorioso, que nunca será destruído, que não estará sujeito à perda, que não estará sujeito, querido irmão, ou passivo de corrupção. É algo totalmente diferente e grandioso aquilo que Deus tem para vocês. Por isso adorem. Mas esta herança também é ele sem mácula. Ela não contém manchas, ela não é poluída. Toda a criação está manchada pelo pecado. Tudo é defeituoso.
Tudo aquilo que você vai correr atrás deste mundo está manchado pelo pecado. Mas a herança que Deus tem para os seus filhos, além de ser algo que não pode ser destruído, é algo também, querido, que é impecável, algo que é perfeito, algo que é imaculado, e Ele tem isso reservado para as nossas vidas. É quando Ele termina dizendo que esta herança também é imarcessível, ou seja, é uma esperança que não se desvanece. Deixe-me tentar usar uma ilustração para vocês. Essa palavra era usada na língua grega para descrever uma flor. Imagine uma flor muito bela, no seu auge de beleza, e de repente aquela flor, o quê? Ela murcha e seca. Essa é a ideia desta expressão. A herança que Deus tem para vocês é uma herança maravilhosa, bela, gloriosa, cheia de vida, que nunca murchará. É esta herança que está assegurada através da eleição de Deus, através da ressurreição de Cristo entre os mortos, uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, uma herança que, segundo o texto bíblico, está reservada para quem? Reservada nos céus para vós outros. Ela está guardada para os filhos de Deus. Nós estamos aqui vendo, irmãos, inúmeros motivos para darmos graças a Deus. E as coisas não acabam por aqui. Ele continua dizendo que esta herança está reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, nós temos uma herança que nos está guardada, mas deixe-me dizer algo grandioso para vocês: os crentes também são guardados. A expressão aqui traz a ideia de alguém que está cuidando, como um vigia, é um termo militar. A ideia é o seguinte, que aquilo está sendo guardado. Nada daqui vai ser roubado, e nada daqui de fora também vai entrar aqui dentro. Então, os crentes, eles estão sendo guardados. Guardados, queridos irmãos, pelo poder de Deus. Quando João diz que os crentes estão nas mãos do Pai, que nada vai arrebatar-nos da mão de Deus, quando Paulo diz que nada nos separa do amor de Deus, quando nós lemos textos como esse, que diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, nós cremos piamente na doutrina da perseverança dos santos, doutrina esta que diz que alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo não cai da graça. Deus o preserva, Deus o guarda, Deus o sustenta. Em um tempo de perseguição, luta e sofrimento, esses crentes estão sendo lembrados que eles têm uma herança que está sendo guardada, mas eles mesmos estão sendo guardados pelo poder de Deus. E eu estou sendo guardado até quando? O texto diz que vocês são guardados pelo poder de Deus, e olhe que não é qualquer coisa que nos guarda, o poder de Deus, mediante a fé em seu Filho, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como assim, pastor? Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus,
para mediante a fé em Cristo desfrutar da salvação que está por vir? Eu não já sou salvo, pastor? Sim, irmão, você é salvo. Você foi o que nós cantamos essa noite, você foi livre da culpa do pecado. Mas me responda, você foi livre da presença do pecado? Ou você precisa ainda lutar contra ele todos os dias? Futuramente, quando Cristo voltar, nós desfrutaremos plenamente da salvação que Ele tem para nós. Nós já somos salvos, mas ela ainda há de se completar na volta de Cristo. E Ele está dizendo, vocês estão sendo guardados até aquele dia. O Dr. Sproul, ele explica isso de maneira apropriada, quando ele diz que aqui Pedro, ele fala da salvação no futuro. A Bíblia usa o verbo salvar em todos os tempos da língua grega. Há um sentido em que fomos salvos desde a fundação do mundo, estávamos sendo salvos, somos salvos, estamos sendo salvos, mas no fim das contas seremos salvos quando entrarmos na plenitude da herança que nos foi reservada. Enquanto ela está sendo guardada para a eternidade, o mesmo poder que mantém a herança reservada para nós é o poder que nos reserva para a herança. É o poder de Deus que nos preserva para recebermos a medida completa e final. Então, o que é que nós vemos aqui, irmãos, nesses primeiros 5 pontos grandiosos e gloriosos? Que quando nós ouvimos a respeito de um Deus que enviou o seu Filho para proporcionar que aquela eleição no passado possa ser aplicada em nossas vidas, proporcionando a nós, miseráveis e pecadores, um novo nascimento, onde através desse novo nascimento, nós desfrutamos hoje de uma viva esperança, que está completamente assegurada, junto com os outros benefícios, mediante a ressurreição de Cristo. Mas nós temos também uma herança que está guardada para nós, herança esta de uma Canaã celestial, que diferente da que os israelitas desfrutaram, ela não se deteriora, ela é sem mácula e ela é inacessível. Mas não somente a herança está guardada, e olha que coisa gloriosa, mas como aqueles que vão desfrutar desta herança também são guardados. Então pense comigo, quem éramos nós? E pense o que Deus fez por nós. E agora eu pergunto a você, será que nós não deveríamos passar o resto das nossas vidas bendizendo o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? É claro, irmãos, nós temos que trazer esta realidade todos os dias para a nossa vida. Essas palavras do apóstolo Pedro são gloriosas por demais. É muita coisa que nos foi dada que não merecíamos nada, fruto da misericórdia de Deus. Nós somos desafiados então a bendizer a Deus, a adorar a Ele. E aí, queridos irmãos, quando eu penso na maneira como nós temos adorado a Deus, o meu coração muitas vezes se enche de tristeza. Deus, Ele criou o mundo e descansou um dia. Deus deu ordem para o seu povo de maneira muito clara: vocês vão se dedicar a todas as outras tarefas, mas eu santifiquei um dia para vocês guardarem.
No passado, este dia da adoração, o sabate, era o sábado. Mas depois da morte e ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitando no primeiro dia da semana, o domingo, a igreja neotestamentária trouxe aquele princípio para o domingo, sendo autorizado por Deus, onde a igreja tem como domingo o dia do Senhor. Dia esse que é voltado para a adoração a Deus. E a pergunta que eu faço, irmãos, é o que nós temos feito com o dia do Senhor? Nós não acordamos cedo para vir para a igreja. Nós temos outros compromissos. E dos mais importantes que você pode imaginar. Desde lavar roupa a feijão no fogo. Nós temos outros compromissos com a família. Almoços, passeios, praias, outras coisas. Nós temos os nossos jogos dominicais e tantas outras coisas. Vocês prestaram atenção no que eu acabei de falar? O que Pedro acabou de falar? Você está ciente de tudo aquilo que Deus nos concedeu? A pergunta que eu faço é: por que somos tão infiéis ao Senhor? Na adoração a Ele, em louvar a Ele, em render graças a Ele. Sabe por quê? Porque em nosso coração existem muitos outros deuses. Deuses esses que estão sentados no trono do nosso coração. E por isso, nós estamos correndo atrás deles, servindo a eles, adorando a eles. Mas eu quero saber o que esses deuses fez por você. Eu quero saber o que sua família fez por você. Eu quero saber o que seu patrão fez por você. Eu quero saber o que as diversões fez por você. Eu quero saber o que seu trabalho fez por você. Eu quero saber o que sua saúde fez por você. Eu quero saber o que os prazeres do mundo ou qualquer outra coisa deste mundo fez por você. Para você continuar servindo, amando, devotando, entregando-se a Ele. O que é que eles fizeram? Nada. Agora aquele que entregou o seu Filho, que misericordiosamente nos deu um novo nascimento, que nos assegurou uma herança tremenda e que está com as nossas vidas em suas mãos, esse nós o traímos. Esse nós não adoramos como deveríamos. Esse nós temos desprezado. Ah, querido irmão, esta palavra nos desafia a vivermos um verdadeiro cristianismo. Aqueles irmãos estavam passando por sofrimentos, dores e lutas, e esta palavra na verdade vem para confortar os seus corações, e dizer assim: lembrem-se, apesar das lutas que vocês estão enfrentando, vocês têm motivos de sobra para darem graças ao Senhor. Por isso, querido irmão, esta palavra é uma palavra de encorajamento. Ah, pastor, está difícil. Ah, pastor, é luta. Ah, pastor, é aquilo. Querido, sofrimento, dor, lutas, perdas, desemprego, tudo que você poderia imaginar aqueles irmãos passavam. E Pedro está dizendo: adorem ao Senhor, bendizei ao Senhor, porque Ele tem proporcionado tudo isso para vocês, e vocês não podem se esquecer disso. Por isso, esta palavra, querido irmão, na verdade, nos encoraja e nos dá força para não sermos derrubados pelos problemas do tempo presente. Muito pelo contrário, suportar eles, continuar caminhando e perseverando,
e adorando a Deus como Ele realmente deve ser adorado. É quando ele fala a respeito da alegria da salvação. Ele diz que nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso o quê? As pessoas, os estudiosos debatem se é nisso, no Pai, se é nisso na fé, se é nisso. Nós entendemos que aqui, queridos, é a respeito do dom da salvação. O fato de Deus ter nos regenerado e de todas aquelas dádivas consequentes disso. Então, uma vez que vocês são salvos, vocês têm motivos para se alegrar. A palavra aqui traz ideia, meus irmãos, de uma alegria intensa, de uma alegria grandiosa que não é baseada e pautada em circunstâncias, em sentimentos. É uma alegria abundantemente feliz. E é isso que ele está dizendo. Vocês devem se alegrar grandemente, porque vocês foram salvos. Mas ele diz: embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eita, irmãos, olha só. Ele destaca aqui algumas coisas que nós precisamos entender. Apesar de nós devermos nos alegrar por tamanha salvação, vai haver momentos no presente em que nós passaremos por provações. Ele destaca algumas coisas aqui. Por exemplo, nós podemos desfrutar de provações nesta vida, mas são provações que são temporárias, um breve tempo. E aí deixe-me dizer uma palavra para você que talvez você não vai gostar muito. Não entenda breve tempo aqui como sendo assim, é uma provação de uma semana, uma provação de um mês. Breve tempo, queridos irmãos, é uma referência entre o agora e até a volta de Cristo, ou a sua partida. Que comparado com a glória, é o quê? É muito breve mesmo. O que eu estou querendo dizer é que comparado com a glória, esse tempo é breve, mas pode ser uma vida de lutas, de provações. E ele está dizendo, olha, você pode passar por provações, e elas vão lhe afligir. São provações que elas vêm no tempo do Senhor, porque diz, se necessário. Olha que coisa maravilhosa. Por breve tempo vocês serão afligidos, se necessário. O que é que ele quer dizer com isso? Às vezes nós crentes precisamos ser afligidos por algumas aflições. Às vezes os crentes estão muito, tranquilos na sua vida. E aí vem umas coisinhas para, agitar a vida do crente, para o crente se achegar a Deus, ter a sua fé provada. Então, isso existe. Se necessário, Deus vai fazer uso dessas provações. E vocês podem ficar tristes, a verdade é essa. Talvez isso lhe entristeça, vocês fiquem angustiados, contristados, porque estas provações são variadas, são das mais várias formas, e você sabe do que eu estou falando. Lembrem-se, um dos motivos centrais desta carta é porque os cristãos da diáspora estavam sendo perseguidos. Nada melhor do que você estar sendo perseguido e você ouvir uma palavra dessa dizendo, alegrem-se na salvação que vocês receberam, mesmo
que por um breve tempo vocês vão passar por diversas provações, mas se necessário vocês vão passar por isso, vocês vão se angustiar, se entristecer, mas há um propósito nestas coisas. Qual é o propósito, pastor? Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vocês vão passar por provações, mas estas provações têm um propósito. E presta atenção aqui. No Oriente, aqueles, ourives, eles botavam o ouro, no cadinho, como se chama, e ali eles aqueciam aquele ouro, e aquele ouro precisava ser derretido, esquentado muitas vezes. Na verdade, o fogo, quando consumia ali aquele ouro, ele na verdade estava consumindo as impurezas. O ouro era derretido e as impurezas eram sendo tiradas. Havia quem dizia que no Antigo Oriente o ourives só parava de peneirar o ouro quando ele contemplasse o seu rosto. Quando o ouro tivesse tão limpo, tão puro, que refletisse o ouro, o rosto do ourives. Isso é grandioso, porque está sendo utilizado aqui esta analogia para mostrar para a gente. Assim como aqueles que depuram o ouro, eles precisam passar o ouro no fogo, para que ele seja purificado, aperfeiçoado, aprimorado. Assim também nós crentes, muitas vezes passaremos pelas provações, pelas lutas, pelas dores. Para quê? Para sermos cada vez mais refinados pela mão do bom Deus, até o momento em que nós iremos refletir a face de Cristo em nossas vidas. Há um propósito em nossas lutas, há um propósito em nossas dores. Ele está dizendo: vocês foram salvos e olhem as bênçãos de tudo isso, mas a luta ainda faz parte da vida de vocês. Vocês muitas vezes passarão pelas fornalhas, mas há um propósito, lembre-se disso. E queridos irmãos, o texto diz algo que é digno de debate, porque o texto vai dizer, olha, que isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço é: vai redundar louvor, glória e honra a quem? E aí, tem pessoas que vão dizer, logicamente, que é louvor, glória e honra a Deus. Tem outros que vão dizer que vai ser a fé. Esse eu já tenho mais dificuldade. Mas outros dizem que este louvor, honra e glória será dado àqueles crentes, filhos de Deus, que passaram pelo fogo, mas tiveram a sua fé provada e aprovada. Eles serão então galardoados pelo bom Deus. Nós temos pastores que pensam desta forma. O pastor batista, William Gruden, ele diz, olha, ele não especifica se esse louvor é o louvor a Deus, que Deus dá ao seu povo no último dia, ou o louvor que as pessoas dão para Deus. Parece mais provável que o pensamento inicial seja de louvor que Deus dá ao seu povo, já que nesse contexto Pedro está encorajando os seus leitores
a esperarem uma recompensa celestial. Então, esse pastor Batista, ele entende que aqui, realmente, dentro do contexto, é uma referência àquilo que Deus está preparando para os seus filhos, e que esses filhos receberiam louvor, honra e glória. O pastor John MacArthur também compartilha da mesma ideia, dizendo que o foco de Pedro não está no fato de os cristãos honrarem a Deus, mas em seu elogio a eles. Deus concederá aos crentes louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Incrivelmente, os crentes nessa vida são chamados a honrar sempre o Senhor. Podem, pela sua fidelidade nas provas, suscitar o louvor do Senhor na vida futura. Então ele usa textos como, por exemplo, o texto, não é, do servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e eu vou te recompensar no muito, entre outros textos, para mostrar que existe realmente uma recompensa para o servo bom e fiel. E aqui, querido, eu quero que você pense nisso, em como nós temos esta rica oportunidade de nos alegrar em tamanha salvação, a despeito das provações, porque as próprias provações têm um propósito glorioso dado por Deus. Nós vemos no texto bíblico que segue dizendo que, olha, este louvor, honra e glória, ele vai se dar na revelação de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo voltar, ele concederá tais coisas aos seus filhos, a quem, não havendo visto Jesus Cristo, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Este Jesus Cristo, que tem reservado para nossas vidas tamanhas bênçãos, dádivas, esse mesmo Cristo que nós não vemos Ele, não vimos, mas cremos nele. Ao que tudo indica aqui, irmãos, como esta carta foi escrita por volta de 60, 68, a maioria desses crentes aqui, eles não conheceram a Cristo. Talvez um ou outro, mas não conheceram a Cristo, não viram Cristo pessoalmente. O texto bíblico está trazendo esta ideia: olha, vocês não viram o Senhor, vocês são de uma geração posterior àquele tempo que Ele caminhou aqui, mas mesmo sem vocês verem a Ele, vocês creram. Isso está muito parecido com o que Jesus disse para Tomé: bem-aventurados são aqueles, o quê? Que não viram, mas creram. Esses somos nós, que não caminhamos com Ele, que não tocamos nele nem nas suas feridas, mas que cremos que Cristo se faz presente em nossas vidas, cremos que Ele se faz presente aqui esta noite. Isso é motivo de nós exultarmos a Ele com alegria indizível e cheia de glória. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Alegrem-se então todos aqueles que servem a este Senhor. É quando Ele diz que ao final de tudo isso, nós iremos então obter, não é, o fim da vossa fé, não é, a salvação da vossa alma. E aqui eu insisto, parece-nos muitas vezes, quando nós não entendemos, que é uma salvação que a gente ainda não tem. Não é essa a ideia. Nós já somos salvos, mas sempre que se fala em uma salvação futura, é esta plenitude de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso, é isso que nós ouvimos, é isso que nós aprendemos. O pastor presbiteriano Edward Clowney, ele diz que a salvação de nossas almas no último dia é o objeto da nossa fé. Nós esperamos pela salvação que Cristo trará com Ele em sua vinda. No entanto, já experimentamos esta salvação. Esse aparente paradoxo forma uma trama da esperança do Novo Testamento.
Porque Jesus já veio na carne e no espírito, o reino de Deus já veio. Nossa esperança é realizada, conhecemos Jesus, mas porque Jesus está voltando, o reino de Deus ainda está por vir e o objeto da nossa fé ainda é futuro. Os cristãos vivem um futuro que já está presente, não apenas na imaginação ou experiência, mas na realização, a realidade da presença de Cristo no Espírito. É a ideia do que nós chamamos na escatologia do já e do ainda não. Nós já desfrutamos da salvação, já desfrutamos de Cristo, já desfrutamos da glória, mas ainda não desfrutamos plenamente da salvação, da presença de Cristo, da glória reservada e de todas as outras coisas que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ter esta salvação como uma grande dádiva, que em primeiro lugar é digno de todo louvor e toda adoração, o Deus e o Pai que providenciou tal coisa. Em segundo lugar, nós aprendemos a respeito da alegria desta salvação, onde aqueles irmãos, ouvindo isso em meio a dor, perseguição e sofrimento, poderiam ter paz em seus corações. Da mesma forma, você que se achegou aqui esta noite, que passa por tantas lutas, que passa por tantas dores, que está com seu coração fustigado, afligido, que está talvez com medo do dia do amanhã. Eu não sei como anda o seu coração, mas deixe-me dizer algo: alegre-se no Senhor, porque mesmo em meio a todas estas lutas, podemos desfrutar daquilo que Ele fez por nós e da sua presença, sabendo que todas estas coisas estão nos forjando e cooperando para o nosso bem. Ah, queridos irmãos, este texto é um convite à adoração. E o que eu quero mostrar para vocês é que as suas lutas e as suas provações não podem impedir você de adorar e de servir verdadeiramente a Deus. Por que você não tem conseguido guardar o dia do Senhor? Ah, pastor, são muitas lutas. Eu tenho luta com isso, eu tenho que fazer aquilo, mas são muita provação, tem marido, tem menino, tem não sei o que, olha, é muita coisa. Pastor, são muitas lutas, pastor, que eu tenho enfrentado. Estas lutas são para te forjar, e não para impedir a sua adoração, e não para impedir o teu serviço, a tua fidelidade. Muito pelo contrário, é para provar a sua fé, e ver se realmente você é do Senhor ou não. Esmorecido, em casa, apático, sem desejo, sem, esperança. Então também arranque Cristo do seu coração, porque se Ele está a esperança, a desejo, a amor. As lutas e adversidades não é para lhe impedir de ser fiel em adorar o seu Deus, mas é para lhe lembrar que mesmo nas provações, Ele está com você, está lhe forjando, está lhe guardando, Ele tem algo grandioso para você, por isso exalte a Ele, alegre-se nele, sirva a Ele, bendiga o nome dEle, por tamanha salvação, por aquilo que Ele fez por nós. É quando nós concluímos os versos finais, falando a respeito da grandeza desta salvação, onde ele diz que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, aos quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão
testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Nós vemos aqui, irmãos, que esta salvação, ela é tão grandiosa, que na verdade os profetas no passado gastaram muito tempo sobre ela, estudando, investigando, tentando compreender as coisas, mas não conseguiam. Eu trouxe para vocês, não vou ler todo, mas Calvino, ele diz que esses profetas tiveram a mente fixada na salvação e que por isso isso é algo tão grandioso. Eles gastaram tempo, eles se dedicaram naquilo. Foi a respeito, pode passar, foi a respeito, queridos irmãos, desta salvação que os profetas inquiriram. Ou seja, deixe-me de maneira rápida tentar aqui resumir aqui para vocês. Os profetas do Antigo Testamento, eles ensinavam a respeito da doutrina da salvação. Para vocês terem ideia, o texto diz que esses profetas, eles profetizavam acerca desta salvação. Não diz quais foram os profetas, mas nós temos muitos profetas no Antigo Testamento. De Moisés a Malaquias, temos muitos homens que se levantaram para falar a respeito daquele Cristo que viria e da salvação que Deus tinha reservado para os seus filhos. Esses mesmos profetas, segundo o texto bíblico, eles investigaram e pesquisaram acerca disso. Eles gastaram tempo acerca deste assunto. Mas também, segundo o texto bíblico, queridos irmãos, eles procuraram investigar quais eram as ocasiões ou as circunstâncias. A quem goste da tradução das pessoas, quem eram as pessoas, no sentido de que eles ficaram tentando descobrir quem era a pessoa, o Messias, mas a preferência é essa. Eles tentavam compreender, à luz do que estava acontecendo, que circunstância era aquela, se o cumprimento das profecias. Eles analisavam cada uma dessas circunstâncias. Eles fizeram tudo isso, irmãos, cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo preveu tais coisas. É a mesma ideia de que o Espírito Santo deu de antemão para esses irmãos. Diz o texto bíblico, que indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão o testemunho dos sofrimentos referente a Cristo, bem como as suas glórias. Eles souberam anteriormente a respeito dos sofrimentos e das glórias. É interessante porque as duas expressões estão no plural. Sofrimentos, e nós sabemos que não foram poucos, mas as glórias também são muitas. E aqueles profetas do Antigo Testamento testemunharam a respeito da grandeza desta salvação. Mas não somente eles. O versículo 12 diz que a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho. É a ideia de que aquilo que Deus revelou para aqueles profetas não foi revelado para eles mesmos, mas foi revelado para todos os crentes. E aquilo que eles ministravam no passado, ou seja, não é uma outra aliança, uma outra salvação, aquilo que eles falaram no passado é a mesma coisa que homens cheios do Espírito pregaram para vocês. É a ideia aqui dos apóstolos. Se no passado os profetas testemunharam, vocês ouviram tais coisas através dos apóstolos.
Os apóstolos, aqueles que em Pentecostes receberam o Espírito Santo de Deus, que anunciaram aquelas grandezas, que inclusive Ponto, Galácia, outros dessa região estavam lá. Vocês receberam destes apóstolos tais palavras que no passado já era tão testemunhado e tão forjado. Palavra essa, segundo o texto bíblico, que os anjos anelam perscrutar. Deixe-me dizer uma coisa para vocês aqui interessante. Esta expressão perscrutar é a ideia de esticar o pescoço. Sabe quando você quer dar uma espiada em alguma coisa, que você fica assim, né? Tentando ver. A ideia em relação à salvação é que os anjos, eles estão tentando olhar para isso e tentando entender. Porque pense comigo, e aqui eu quero que você pense rapidamente. Se você tivesse em uma de suas mãos um bolo de carne, somos nós, a raça humana, e tivesse no outro um monte de seres celestiais, poderosos, quem você salvaria? Os anjos, pelo menos eu. Mas Deus não elegeu anjos. Anjos caíram dos céus e se perderam para todo sempre. Homens caíram, pecaram, mas foi por esses homens que Deus enviou o seu Filho para morrer por eles, para trazer vida a eles, e os anjos não conseguem, por mais sábios que eles sejam, por mais poderosos que eles sejam, eles não conseguem entender ou desfrutar aquilo que nós desfrutamos, ao reconhecer quem nós éramos, e o que Deus fez por nós, e quem nós somos hoje. Os anjos não sabem o que é isso, mas nós sabemos. Esta salvação é ou não é grandiosa demais? É, queridos irmãos. Profetas no passado, apóstolos, anjos, isto chegou a nós. Esta salvação é grandiosa e ela chegou até nós através da misericórdia de Deus. Ah, querido irmão, muitos desprezam o Evangelho, muitos desprezam. As pessoas não querem conversa com crente, as pessoas não querem ouvir falar de Deus, as pessoas não querem vir para a igreja, as pessoas não querem compromisso com o Senhor. A gente precisa ficar adulando, a gente precisa ficar chamando, a gente precisa ficar insistindo. Estamos falando de vida eterna, estamos falando de glória eterna, estamos falando de uma herança eterna, estamos falando da grandeza da salvação em Cristo, não estamos falando de qualquer coisa. Nós temos que trazer à nossa mente quão grandiosa é esta salvação que nós desfrutamos. Aqueles irmãos que estavam abatidos, desanimados, sofrendo, ao ouvir isso, eles deveriam render graças a Deus e dizer: poxa, os do passado queriam testemunhar isso e não testemunharam, mas nós desfrutamos disso. Queridos irmãos, o que nós precisamos trazer na nossa mente é como esta salvação é grandiosa, e como nós devemos então bendizer a Deus pela grandeza desta salvação. Como é que você bendiz ao Senhor por tamanha grandeza? É vivendo para Ele. Como é que você bendiz ao Senhor por tamanha salvação? É vivendo uma vida para a glória dEle, é amando a Ele sobre todas as coisas,
é tendo o seu tesouro e o seu coração centrados nele. A minha oração esta noite, querido, é para que você consiga refletir a respeito de quão grandiosa salvação é essa que nos alcançou. E como nós devemos então viver, de fato, para bendizer o nome deste nosso Senhor. Eu queria concluir esta mensagem, irmãos, pois esta noite nós ouvimos Pedro falando para aqueles irmãos que estavam passando por muitas dificuldades, que eles deveriam adorar ao Deus com ações de graças, pois Ele misericordiosamente regenerou, assegurou uma herança eterna, nos guardou para desfrutar de tal herança. Que nós devemos nos alegrar nele, nesta salvação, a despeito dos sofrimentos e das dores, pois esses sofrimentos e dores não são barreiras para nós os servirmos, mas na verdade eles estão nos forjando para servir a Ele ainda melhor, onde mesmo que a gente não tenha visto Jesus, nós cremos nele, e nós sabemos que Ele está vivo, por isso a nossa esperança é viva. Em meio a tudo isso, nós nos lembrarmos da grandeza desta salvação, do que Deus fez por nós, salvação esta que os anjos tentam entender e compreender e não conseguem, mas nós podemos desfrutar disso. Esta noite, querido irmão, nós estamos hoje celebrando aí o Dia dos Pais, e você talvez se achegue aqui esta noite e diga: pastor, por que o senhor não trouxe uma palavra voltada para o Dia dos Pais? Deixe-me dizer uma coisa, pai. Você se lembra o que você recebeu do seu filho no Dia dos Pais há 5 anos atrás? Se lembra? Algum pai se lembra? Não. Há 3 anos atrás, talvez você se lembre. Ano passado, se lembra o que você ganhou do ano passado, do seu filho? O que você queria que seu pastor lhe desse? Mais uma palavra, para quem sabe alegrar o seu coração momentaneamente e depois ser esquecida? Não, foi para isso que Deus me chamou. E por isso esta noite, você pai, você irmão, ou melhor, você que ainda não é irmão, você pode esta noite, na verdade, receber da parte de Deus aquilo que vai passar 1 ano, que vai passar 3 anos, que vai passar 5 anos, que vai passar 10 anos, que seus filhos vão se casar, vão sair de casa, e você nunca esquecerá desta noite, porque foi nesta noite que Deus o regenerou, porque foi nesta noite que Deus lhe justificou dos seus pecados, porque foi nesta noite que você se arrependeu dos seus pecados e creu no nome de Jesus e recebeu a maior dádiva que um homem pode receber, a salvação eterna em Cristo Jesus. Este sim é o que eu tenho de melhor, e o que eu tenho de melhor eu vos dou.
é o meu Senhor, Cristo Jesus. Aquele que morreu por um pecador miserável como eu. E que pode transformar a sua vida. Para aqueles que não têm Cristo em seu coração, esta noite pode ser uma noite no qual o Espírito Santo de Deus pode estar transformando o teu coração. E desta noite você nunca mais esquecerá. Mas talvez você se enquadre entre os crentes, que está passando mais um Dia dos Pais na igreja, que já sabe mais ou menos como é, acaba o culto e vem as criancinhas aqui à frente, faz isso e faz aquilo. E talvez você vai sair daqui de novo, mais uma vez. Mas deixe-me dizer uma coisa, querido, se você é um crente verdadeiro, você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou hoje. Você tem que sair daqui hoje com uma convicção grandiosa em seu coração. Eu tenho que servir ao meu Deus da melhor maneira possível. Eu tenho que bendizer o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, para uma herança inacessível, imaculada, que está reservada para vós outros. Nós que somos guardados pelo poder de Deus, até a volta de Cristo. Nisto exultais, mesmo que provados, atribulados. Nós estamos sendo forjados pelo fogo, para servir melhor ao nosso Deus. Que salvação grandiosa. Que saiamos daqui, irmãos, dispostos a bendizer o nome do Senhor, a despeito das circunstâncias. Que esta palavra traga primeiramente esperança ao teu coração que está atribulado, como daqueles irmãos estavam, onde a despeito das suas muitas lutas, você tem muito que agradecer ao Senhor. Mas por outro lado, que esta palavra traga, querido irmão, uma exortação pontual ao seu coração, em especial a respeito da adoração a Deus no seu santo dia. O que você está fazendo no dia do Senhor? No dia desse Senhor que fez tudo isso por nós. O que você está fazendo? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos ajude a desfrutar cada vez mais desta salvação, que trata-se de uma grande dádiva do nosso Deus. Que o nosso bom Deus aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.